Olha, gente, de volta no Expressão pela nossa PLP TV. Lindolfo Amaraolho pediu licença um pouquinho para a gente falar da Semana Cultural Tobias Barreto de Menezes, que começou ontem, dia 1º, na quinta-feira, né? O programa tem ao ar na sexta, e vai até o dia 7 de junho, lá na cidade de Tobias Barreto. Meu querido amigo José Nilson, que é o secretário de Cultura lá em Tobias Barreto, nos mandou uma mensagem que a gente vai ver agora. Vamos conferir. De 1º a 7 de junho, Tobias Barreto homenageia seu filho mais ilustre. Teremos uma palestra do professor Antônio Porfírio, falando da passagem de Tobias Barreto pela Escola de Recife. E teremos sabatina envolvendo todas as escolas do município, onde esses alunos são feito uma sabatina sobre a vida de Tobias, sobre o seu pensamento filosófico, sobre o seu conhecimento jurídico, pesquisando a vida de Tobias Barreto. E essa semana vai desaguar o intercâmbio entre Tobias Escada Recife. Um dos melhores alunos serão premiados com essa viagem de conhecimento da vida desse filho ilustre de Tobias Barreto. Olha aí, maravilha, hein? Parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês vêm realizando na cultura, na arte, na cidade de Tobias Barreto. Uma cidade histórica pelos rendados, né? Pelas confecções, isso. Enfim, essa coisa muito bonita. Lindolfo Amaral. Bom, nós estivemos ontem, na quarta-feira, ontem na quarta-feira, né? Na quarta-feira, lá no Centro de Criatividade. E vou lhe dizer que eu estou muito feliz por várias coisas. Claro, a volta do Arraiá do Arranca-Unha, principalmente, fantástico, né? Que depois da pandemia que a gente ficou... Enfim, vou falar mais dessa pandemia que não... E a festa ser realizada no Centro de Criatividade. Fiquei muito feliz com a fala do nosso governador, assegurando que o Centro de Criatividade vai continuar Centro de Criatividade, Arte e Cultura, lá no mesmo local ali, no alto da caixa d'água. E a outra coisa discutível foi a apresentação da Ópera do Milho, abrindo os festejos juninos da nossa cidade, depois de 18 anos que ele foi encenado, também lá no Centro de Criatividade. Foi uma emoção muito grande, hein, Lindolfo? E foi emocionante ver a presença da professora Aglaé Dávila na plateia, de Giselda Gonçalves, de Graça Menendez, de tanta gente que participou de todo esse processo de construção desse espetáculo. Lá no início, em 1996, né? O espetáculo ele começou a partir de um projeto chamado Cumplicidades. Era uma oficina, né? Foi, mas esse projeto Cumplicidade reunia espetáculos do Brasil e da Península Ibérica. Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. Em 93, as companhias vieram para o Brasil. Em 94, os brasileiros foram para Portugal, né? O Emboaça estava nesse projeto também. Acho que o Mamulengo também esteve nesse projeto. Mamulengo, vários grupos, né, de Sergipe, Emboaça, Mamulengo. Pois bem, em 96, já com a presença de Luiz Antônio Barreto na Secretaria de Estado da Cultura, surgiu a ideia de um projeto e a professora Aglaé estava na coordenação do Instituto de Arte e Educação. E o Centro de Criatividade fazia parte desse instituto. E a professora Aglaé coordenou esse processo. Neu Fontes, que estava participando das oficinas, de repente começa a conceber as canções com Rubens Lisboa e praticamente tornou a dramaturgia. As canções de Rubens Lisboa e Neu Fontes foi que construíram... É que conta a história, né? É uma ópera. Exatamente. E Neu começou a fazer a direção musical em 97 e continua até hoje. Né? Neu é quem faz a direção musical do espetáculo, né? E os direitos autorais pertencem a ele porque ele concebeu tudo isso, né? Todas as canções estão ali. E Neu estava lá fazendo novamente a direção musical,
coordenando as cantoras, Débora, foi tão bonito, Bruna, Bruna Ribeiro. Dani Alves. Foi muito lindo isso, né? E comigo, a produção está sendo feita pelo Grupo Emboaça. Comigo estava Iradilson Bispo, que fez toda a parte coreográfica, e José Rosa, né? A gente chama ele de Zé Rosa, né? Que faz o trabalho de figurinos e adereços do Grupo Emboaça, que é quem coordena toda essa parte no Emboaça. Ele coordenou todo o ateliê de restauração das máscaras, que foram concebidas por Cristina Cunha, lá em 96, e dos figurinos. É bem verdade que grande parte dos figurinos já pertence à montagem de 2005, quando o Moncho Rodrigues esteve aqui. O Moncho me deu 2 entrevistas aqui no programa, quando ele esteve no Brasil. Uma quando eu estava aqui no Brasil e uma que eu consegui fazer com ele lá em Portugal. E o Moncho talvez tenha sido um grande diferencial na concepção estética da ópera do Milho? Sem sombra de dúvidas. Se você perguntar a encenação, quem assina? Moncho Rodrigues. Né? A dramaturgia, fundamentalmente, foi concebida a partir das canções de Neu Fontes e Rubem Lisboa. Porque são as canções. As canções dão vida ao espetáculo. Né? Agora, a concepção estética, Moncho Rodrigues. E nós não podemos negar de 2 pessoas importantes que estiveram aqui também, né? Antônia Bueno e Agustín Iglesias, que era da Companhia Grigai, espanhola, da Companhia Grigai de Madrid. Era uma companhia de teatro de rua, que é uma coisa bem interessante, né? Na versão de 2005, o Moncho fez algumas alterações. E nessa concepção atual, eu optei pela a encenação original. A de 96? A de 96, que eu redirigi em 97, 98, 99. Por que eu fiz isso? Porque eu resolvi voltar no tempo. Primeiro, para homenagear algumas pessoas que já não estão mais conosco. Moncho faleceu no dia 27 de janeiro, em Salvador. Veio visitar a família e aqui ficou. Com vários projetos programados para este ano em Portugal. Ele já tinha ligado para a gente aqui, ele estava querendo trazer alguns espetáculos para aqui e tal. Isso. E uma outra pessoa que coordenou o ateliê em 2005, melhor dizendo, ela também fez em 96, Maurelina, que não está mais conosco. Também. Né? Deixa eu lhe contar uma história. Eu fiz uma visita a vocês lá no ensaio, e o que eu vi uma garotada, alunos, inclusive, da Universidade Federal de Teatro, participando disso e tal. E eu percebi um carinho tão grande por esse espetáculo que, a meu ver, até então eles não conheciam. Né? Muitos que encenaram esse espetáculo agora na quarta-feira não conheciam a Ópera do Milho. Não sei se eu estou errado. Muitos não tinham nem nascido na época que foi concebido, né? Nascido eu não sei. É verdade, porque... Mas, enfim... São 27 anos do início do processo. 96 para 2023 são 27 anos. E muitos não têm essa idade. Agora, uma coisa bem interessante, Pascoal. No elenco que apresentou na quarta-feira no Centro de Criatividade, tem muita gente que participou da primeira montagem. Isso. Tem Lígia, tem o Austin. A Lidiane participou da primeira montagem? Não participou, não. Tem Lígia... Fabrício era menino. Era o garotinho. Tem Lígia, tem Loló, que a gente chamou o Austin, tem Cléise, que faz o padre nessa, Sim. que fazia uma das... Tem Queco, Cleverton, que faz o noivo. O noivo. Me diga uma coisa, e como foi a emoção dessa turma desde os primeiros ensaios? Como é que eles enxergaram isso? O que é isso que a gente está... que é isso que nós estamos fazendo? A pergunta. Olha, uma coisa foi bem interessante. Quando nós começamos a convocar os atores, a primeira coisa que a gente fez, graças a você, que você fez um trabalho de pegar o VHS e passar para o DVD, a gente resolveu mostrar para eles o que era a Ópera do Milho. O que é a Ópera do Milho? A gente apresentou lá na sede do Emboaça. Depois, a gente deu uma aula sobre o uso da máscara no teatro.
Porque então aquela foi feita máscara... uma oficina antes. Então porque foi feita uma exatamente, tem que ter essa preparação. Laboratório mesmo. O corpo, ele precisa dar vida à máscara que está aqui. Não é? Quando eu estou triste, meu corpo exprime isso. Quando eu estou alegre, meu corpo exprime isso. Então, a gente começou a dar vida, né? O corpo fala, né? Então, a gente começou a trabalhar isso. Depois, entrou a parte coreográfica. Depois, máscara e corpo. Amigo, em quanto tempo vocês fizeram isso? É um mês. Eu estou mágico. muito cansado mágico, mesmo. é Eu não sou mais criança, claro, tenho já uma idade, e é muito desgastante, sem sombra de dúvida. É prazeroso? É. Durante o espetáculo, eu acho que corro uns 10 quilômetros, que eu fico de um lado a outro, tentando manter a cena no ritmo, né? Porque entre a quadrilha junina, a quadrilha Pioneiros da Roça, né, que estava lá, que é a quadrilha do bairro Getúlio Vargas, né? Nós convidamos a quadrilha exatamente por ter ali aquele espaço. Aquele espaço tem muito a ver com eles, tudo né? Isso, né? E o que nós pretendemos e desejamos e torcemos que a Amorosa, que o diretor cultural da FUNCAP e o governador possa levar esse espetáculo para outros espaços, que o público possa ter acesso a isso. As pessoas dizem, o público não gosta disso, o povo não gosta. Não, o povo não tem acesso. É uma outra história. Exatamente. Nós precisamos permitir que o público tenha acesso a isso. Muitas vezes as pessoas não vão ao Teatro Tobias Barreto ou ao Teatro Ateneu porque vê aquela arquitetura que distancia. Assusta. Assusta, claro que assusta. De certo modo, Mas a gente sabe que tem espetáculos populares, aí, né? É o trabalho de formação de plateia. De divulgação, né? De chegar próximo a essa plateia. A gente agora usa um termo, né? Que é um termo recente, busca ativa. O que é busca ativa? Você ir aonde o povo está. Milton já cantou isso. Né? Então, o artista tem que ir onde o povo está. O povo está. E outra coisa que fica muito interessante, quando você fala com relação à plateia e tudo mais, o nosso governador foi lá, ele abriu como é que chama? Arraial? A Salva Junina. A Salva Junina, coroou a rainha e o rei do milho, as princesas e os duques e as duquesas, e logo depois aconteceu a Ópera do Milho. E ele tinha outro compromisso, que ele tinha que ir para a Estância, que era a abertura dos festejos juninos de Estância, né? Isso. E ele disse, eu vou assistir, vou ficar mais um pouquinho, justamente para ver o espetáculo. Ele assistiu até o fim. Ele ficou lá quer dizer, aquele espetáculo prendeu ele. Ele começou a prestar atenção. Que é isso que esses meninos estão fazendo, né? Mas vamos fazer o seguinte, vou mostrar algumas imagens que nós fizemos lá do espetáculo, depois a gente volta para cá para conversar um pouquinho. Vamos conferir algumas imagens da Ópera do Milho. Chegando neném pro casamento, meu bem. Vem obrigado pro seu pai pra me casar. Não tenho culpa, meu bem, se você tá de neném. E outra vez você aprende a se cuidar. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo afim de ver a pança da noivinha estufar. Mas eu tô novo demais, sou jovem belo rapaz e não queria minha vida atrapalhar. Tá tudo certo, ok, tive que vir pela lei. Tua barriga já tá quase de 3 meses. Mas eu não vou me casar antes que chegue ao altar. Eu corro logo e salto fora de uma vez. Olha aí que maravilha. E outra coisa que me impressionou foi a plateia. Ela começou... Quando entra a noiva, né?
Eles ficam olhando assim, porque muita gente não assistiu esse espetáculo nas outras, né? E aí eles ficam olhando, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Daqui a pouco elas começam a participar de uma forma muito bonita do espetáculo. Até porque é um espetáculo, de certa forma, muito interativo, né? Um querido amigo meu, Augusto, disse: eu gostei foi do safado do marido, do noivo, né? Que fica dando beijinho e tal. E ele disse: mas a noiva estava sofrendo tanto. Eu disse: pois é, como isso, essa sinergia do palco para o público aconteceu de forma muito espontânea e muito bonita no espetáculo. Isso tem muito a ver com o teatro de rua, tem muito a ver com o espaço que a gente está habitando, né? A nossa ideia é exatamente essa, de manter esse espetáculo conectado com o público, né? Essa energia que vem da plateia que faz com que reverbere no palco, né? Tem uma intensidade. Isso é uma coisa muito importante para nós atores, isso é uma coisa fundamental. Quando você está num palco italiano, né, numa caixa, como no Teatro Ateneu Tobias Barreto, isso distancia. Quando você desce e vai à plateia, o público sente esse calor. E esse calor chega até nós, os atores. Então, a Ópera do Meio faz exatamente esse percurso. É quase um teatro de arena, né? Eu acho. Pode ser. Mais ou menos para... Exatamente. A minha ideia foi exatamente essa. Colocar cenas na plateia para que o público interaja com o elenco. Isso eu acho que funciona muito bem. A acústica já ajuda. Já ajuda muito isso, né? Ajuda muito. Lindolfo Amaral, que honra tê-lo aqui no programa. Parabéns pelo belíssimo trabalho, não só da Ópera do Milho, mas desses 40 e tantos anos do Grupo Emboassa, que é uma referência no teatro de rua no Brasil e fora, a gente sabe disso, pelo trabalho que vocês realizam. Enfim, falar de Lindolfo Amaral, acho que você vai ser tombado pelo patrimônio histórico. Olha, eu vou aproveitar esse espaço para agradecer a várias pessoas, principalmente pela confiança sua e de Amorosa em confiar em mim para redirigir o espetáculo, né? A meus companheiros do Grupo Emboassa, que sempre estão ao meu lado, dando uma maior força, contribuindo enormemente para que eu possa... Iradilson, Zé Rosa, Manuel Cerqueira, Lidiane, Thalita, Amadeu, Sandy. São pessoas que convivem comigo e sabem a loucura que é tudo isso. E também a todo o elenco e a quadrilha pioneira. Quantas pessoas em cena ali? 82. Brincadeira, hein? E ao Neu Fontes, grande diretor artístico, eu agradeço diariamente a ele por ter produzido essas canções que dão vida ao espetáculo Ópera do Milho. Muito espero ter Rubens Lisboa nas próximas apresentações. Ele estava na plateia. Bom, quem estiver curioso para assistir a Ópera do Milho agora, dia 23, lá no Arraial do Povo. Vai ser reencenada. E aí, agora, o resto é surpresa, a gente não pode falar. Né, Lindolfo? Obrigado por ter vindo, uma honra muito grande. E até o dia 23, lá no Arraial do Povo, na Orla da Atalaia. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.